Oi, seja bem-vindo de volta ao Vida Universitária. Semana passada eu postei um tutorial sobre como organizar o tempo para a elaboração de um trabalho escrito, escolar ou acadêmico, tanto faz. Essa semana eu vou continuar falando sobre o tema trabalhos, no entanto eu vou estar abordando a temida apresentação oral, que é o que vem depois do trabalho escrito. Atualmente, o professor ele nunca pede as duas coisas separadas. Na maioria das vezes, ele sempre vai pedir que você desenvolva um trabalho escrito e depois que o apresente para a sala. Enfim, muita gente tem dúvida, muita gente não sabe nem por onde começar, por isso darei 3 dicas básicas sobre como organizar uma apresentação oral. Essas dicas elas podem reduzir o tempo da apresentação, reduzir a possibilidade de erro e até a ansiedade, consequentemente diminuindo o seu nervosismo. Bom, a primeira dica que eu dou seria para você definir uma sequência na apresentação. Primeiro, o que seria uma apresentação oral? A apresentação oral é basicamente todo o resumo do seu trabalho, tudo aquilo que você escreveu no seu trabalho escrito. E quais são as partes que você deve falar numa apresentação oral? Quais são as partes do trabalho escrito que você deve resumir? Pois bem, pode-se dizer que um trabalho escrito e uma apresentação ela possui 3 partezinhas básicas, que seria a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução é o resumo de todo o conteúdo do trabalho. O desenvolvimento é o conteúdo do trabalho em si. Aí, dentro do desenvolvimento, dependendo do seu trabalho, pode estar incluída evolução histórica, pode incluir metodologia e, enfim, a pesquisa inteira. E a conclusão seria a sua explicação, o seu entendimento sobre o assunto, o que você adquiriu de conhecimento. Bem, para estar fazendo isso, eu alerto a vocês que a introdução, ela deve ser feita, tanto no trabalho escrito quanto na apresentação oral, ela deve ser feita por último. Por quê? O próprio nome já diz tudo, né, gente? Introdução. Se a introdução, ela vai abordar, ela vai trazer um resumo de todo o seu trabalho escrito, ficaria meio estranho vocês fazerem a introdução primeiro e depois elaborarem o desenvolvimento do trabalho. Não teria um sentido. Por isso você faz o trabalho primeiro completo, faz tudo certinho, define lá a sua pesquisa e depois você faz a introdução. Ok? Por isso que ela deve ser sempre feita por último. Falando de resumo e tudo mais, vamos voltar para a parte da sequência na sua apresentação oral. Essa parte da introdução foi só um parênteses mesmo para vocês lembrarem que ela tem que ser feita por último. Bem, a apresentação você vai fazer o seguinte, você vai introduzir ela. O que seria isso? Vai falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre o que você irá trazer e quais os assuntos que você vai falar na sua apresentação. O desenvolvimento seria a parte em que você conta resumidamente o conteúdo do trabalho. O desenvolvimento da apresentação, ele implica em expor para a sala de aula o conteúdo resumido de seu trabalho, o que você pesquisou, como você pesquisou, o que você aprendeu e etc. Conclua e finalize a sua apresentação. Exponha aos alunos o seu entendimento sobre o que você pesquisou no trabalho. Conte a eles o que você adquiriu de conhecimento e qual o ensinamento que essa pesquisa lhe proporcionou. A partir daí, você terá que escrever tudo o que você vai falar em cada uma dessas partes. Pois então, se a apresentação oral é um resumo do seu trabalho escrito, deduz que você terá que resumi-lo, ou seja, escrever. Nesse momento, surge a segunda diquinha que eu vou dar hoje, que seria monte um roteiro. O roteiro é o seu resumo, aquilo que você vai falar na apresentação, que você já definiu, para dizer na introdução, no desenvolvimento e na conclusão da sua apresentação oral. Ah tá, mas como eu vou fazer isso? Antes de chegar na sala e começar a falar sem parar sobre o seu trabalho, você deve ter uma sequência na apresentação e um roteiro sobre os assuntos que você irá abordar no trabalho. Por quê? Por exemplo, eu falei aí sobre o nervosismo. Sim, ele existe. Vamos supor que você não faça um roteiro, que você não tenha nas suas mãos, um papelzinho aqui, com todos os assuntos que você vai falar. Chega lá na frente, vai te dar um branco. Como é que você vai seguir agora com a apresentação? Você não tem um papel, você não tem nada, você não sabe por onde começar, você não estudou. E aí?
Por isso que o roteiro e essas partes que eu falei agora, esse resumo, são fundamentais para isso, para evitar realmente com que na hora que você tem um branco, você esqueça completamente o que você falou. Por quê? Porque o roteiro, ele vai apontar para você uma direção para conduzir a apresentação. Tem um papel em mãos, como eu falei, onde está escrito tudo aquilo que você vai falar, que você quer falar, vai te dar mais segurança. Pois se por acaso realmente vocês esquecerem, vocês terão as suas anotações para te ajudarem. Por isso que é fundamental vocês terem essa parte. Mas não é só importante isso. Daí vem a terceira dica que eu dou. O tutorial passado, eu falei sobre a importância do trabalho escrito estar pronto com antecedência. E a minha cachorra tá rasgando minha enciclopédia. Xuxinha! Enfim, é só uma folha de papel, deixa. Então, eu falei, voltando ao assunto, o tutorial passado, eu falei pra vocês sobre a importância de ter o trabalho escrito pronto com antecedência, antes do prazo estipulado para o professor, para entrega. Pois então, o mesmo serve para a apresentação oral. Porque quando tudo fica pronto com antecedência, você tem mais tempo para ler, para reler, para estudar, para revisar aquele conteúdo, para corrigir se alguma coisa estiver errado, para acrescentar se estiver faltando alguma coisa. Entendeu? Por isso que a importância de tudo estar pronto com antecedência. Depois que você definiu essa sequência e montou o seu roteiro, menores são as chances de você falar besteira lá na frente. Mas para você não falar besteira lá na frente, você tem que estudar. Primeiro de tudo, estudar bastante. Então seria essa a dica que eu dou, a terceira dica para vocês. E a mais fundamental. Defina uma sequência, chega lá na frente, faz introdução, desenvolvimento, conclusão, monta o seu roteiro, resuma tudo certinho, explique tudo certinho e defina isso numa folha de papel, tanto digitado ou impresso. E estude bastante para que você saiba exatamente quais são as etapas que você vai falar, que você vai dizer lá na frente, como você vai conduzir a sua apresentação, para realmente diminuir o tempo que você vai ficar lá na frente falando, realmente diminuir a sua ansiedade e, consequentemente, o seu nervosismo, e também diminuir as possibilidades de erros que você tem de falar alguma coisa errada ou alguma coisa que não está inserida dentro do trabalho. Correto? Umas outras duas diquinhas que eu dou, assim, seria mais conselhos. Alguns professores meus já me disseram algumas vezes para trás que nessa parte do estudo, para você estudar para apresentação, eles já me aconselharam em estudar na frente do espelho e falar em voz alta. Bom, eu nunca fiz isso. De verdade, eu nunca testei, nunca falei nenhuma apresentação em voz alta na frente do espelho. Mas conheço pessoas que já fizeram e disseram que isso ajudou muito. Então, se você ainda tiver um pouquinho nervoso com tudo isso que está acontecendo com você, ainda mais se for a primeira vez, não vai doer, não vai ocupar seu tempo se você fizer esse método que eu tô falando. Só um parênteses. Outra coisa que eu falo também, que é o assunto do tutorial do vídeo do próximo vídeo. Alguns professores, além de pedir a apresentação oral, eles pedem os slides. Por que o uso dos slides? Bem, os slides eles serviriam como aquele roteirinho que eu falei para vocês. Nos slides você escreve lá os seus tópicos, que seriam os assuntos principais, aquelas frases que vocês colocam no trabalho para introduzir, e aquilo lá te dá um roteiro, te dá uma sequência sobre o que você vai falar e evita a possibilidade do erro também. Essa parte dos slides eu não vou introduzir muito no vídeo, porque já está dando 10 minutos. Queria fazer em 5, mas enfim. E seria só isso, gente. Gostou das dicas? No site, ele vai estar... assim que eu postar o vídeo no site também, ele vai ter esse material aqui, ó, que eu usei para falar um pouco no vídeo. Esse material aqui, ele vai estar digitado para vocês. Se vocês quiserem imprimir e guardar de recordação, vai estar aqui com algumas informações, tudo mais detalhado. E a semana que vem, como eu falei dos slides aqui no vídeo,
O vídeo que vem o próximo vídeo vai ser exatamente sobre isso, porque tem professores que também pedem o acompanhamento de slides na apresentação oral. Também é outra coisa que muita gente tem dúvida. Então, eu vou estar abordando um pouquinho para vocês. Eu vou estar usando o vídeo, eu vou estar falando especificamente do Office do Windows, o PowerPoint, que é o programa padrão que todo mundo tem. Eu vou estar falando um pouquinho sobre cores, fonte, enfim, formatação, efeitos de entrada e saída dos vídeos, enfim. Semana que vem vocês vão ficar sabendo. Gostou das dicas? Se inscreva no canal, curta a nossa fanpage no Facebook, que vocês vão ter mais acesso, ficar por dentro de tudo que acontece no vida universitária. Mais uma vez, o texto que eu usei, que seria o meu roteiro, viu? Até eu tenho um roteiro, vai estar em forma de texto para vocês. O material vai estar publicado no site. Bem, hoje, por essa semana é só. A gente se encontra semana que vem. É o primeiro vídeo que eu tô gravando. Então, muito obrigada pela visualização de todos e até semana que vem. Tchau!